Olá, nesta entrevista vamos fazer um balanço das atividades da Subcomissão Permanente de Defesa Cibernética, presidida pelo senador Esperidião Amin, aqui conosco no estúdio. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado, uma alegria muito grande poder participar desse Senador, programa. segundo a empresa Fortinet, que é uma especialista, em 2022 o Brasil foi alvo de 103 bilhões de tentativas de ataque cibernético. E mais que se justifica ter uma política nacional de defesa cibernética que é diferente de segurança cibernética, não? Sim. É um tema fascinante, porque este levantamento, assim como tantos outros, indicam que os ataques cibernéticos já causam prejuízos equivalentes ao terceiro PIB do mundo. Ou seja, depois dos Estados Unidos, depois da China, está em terceiro lugar como fator econômico, como valor econômico, o conjunto dos ataques cibernéticos, que, aliás, só são percebidos e são objeto de alguma estatística no Ocidente. Nós não sabemos o que acontece em alguns lugares do mundo. Basta isso para se saber do peso econômico, as consequências sociais, psicológicas, de clima de confiança que perpassa por toda a sociedade, né? Não só no âmbito privado, mas também das nações. Aí que vem o tema segurança cibernética. Dentro das nações e entre as nações, nas suas relações, no uso de dispositivos modernos, né, que fazem parte do nosso dia a dia. Eu acompanho essa questão de ataque cibernético e defesa cibernética e política de segurança cibernética, especialmente a partir de 2016, quando presidi, aliás, fui o relator geral da CPI dos crimes cibernéticos, presidido pela deputada Mariana Carvalho. E aí comecei a tomar conhecimento, né, das várias formas de ataques, de prejuízos, e de, inclusive, riscos de vidas, que foram apurados nesta CPI. Você imagina, nesses 8, 9 anos, o que aconteceu em termos de evolução. Muita coisa mudou, né? Do uso de meios cibernéticos, né, de inteligência artificial, de internet, na nossa vida. Consequentemente, nenhum país pode se sentir imune a isto. E o Brasil guarda essa estatística. O número parece que reduziu um pouco de ataque cibernético, mas a qualidade do ataque cibernético melhorou, ou seja, piorou para nós. Ou seja, eles ficaram mais sofisticados. O fato é que nós tivemos um trabalho muito intenso nesse ano, passamos a conhecer o que acontece no mundo. Eu voltei a visitar, agora, mês de outubro, participar do exercício de ataque de defesa cibernética promovido pelo Exército Brasileiro, no caso na Escola de Defesa Nacional. Antes disso, o senhor e os membros da Comissão estiveram nos Estados Unidos. Sim, e já tinha participado do primeiro ataque de defesa cibernética de que eu participei em 2019. Então dá para fazer uma comparação em termos de evolução na preocupação. E uma das missões que nós cumprimos neste ano foi nos Estados Unidos, o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e em Washington e em Pittsburgh. O National Cyber Forensics and Training. Numa organização privada que funciona mais ou menos como o Serasa funciona em matéria de crédito, né? Pela comunhão, ou seja, pela solidariedade nas experiências havidas em que alguém foi vítima, uma das empresas foi vítima, e isso é socializado para saber se... Troca de experiências, né? Troca de experiências de prejuízo, redução de danos. E como se atualizar permanentemente, inclusive procurando solidariedade, um cooperativismo também neste campo. O mais importante, se me perguntarem, né, além da discussão sobre a criação ou não de uma agência
pública de defesa, para conduzir a política de defesa cibernética, o mais importante é preservar a confiança para que haja uma interface entre o público e o privado. Mas é muito difícil estabelecer quem é quem. Sem essa cooperação, nós vamos trabalhar muito mais e produzir muito menos. O assunto é tão complexo porque é preciso determinar quem vai tratar do quê, né? O papel de cada um nessa agência, né? Das competências de cada um, melhor dizendo. Né? E os limites dela. Porque, naturalmente, aqui no Brasil, quando se trata de segurança nacional, a gente vai falar, e aliás, a comissão raiz da subcomissão de defesa cibernética é a comissão de relações exteriores e comissão de defesa nacional. Quer dizer, compõe os de renda na diplomacia e com código apostos. Né? Comissão de controle de atividades de inteligência, sim, que é praticamente irmã gêmea do que seria a Defesa Nacional na CRE, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Em muitos países, a defesa cibernética já é uma força. Além do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a defesa cibernética é uma força, digamos, que é transdisciplinar. Ela faz parte. Não pertence nem às armas, autônoma, nem mas faz parte das Forças Armadas. É o caso, por exemplo, da França. Na Alemanha é a quinta força, porque a saúde também é interdisciplinar. Então, é um tema mundial. Nós procuramos fazer essa pesquisa de como é que o mundo está se comportando. Nos Estados Unidos conhecemos o funcionamento da CISA. Depois de Pittsburgh, vocês foram a Washington. Sim, a Washington, nesse programa. Aí, digamos assim, Pittsburgh foi um programa vocacionado para o privado. E em Washington foi um programa com o viés chapa branca, ou seja, oficial, público. E daí é que eu recolhi essa prioridade. Temos que ter esta relação público-privada, primeiro para que os recursos sejam menos solicitados, segundo que eles rendam mais. Otimizar o uso de recursos num país que vive as dificuldades que o Brasil vive em termos de orçamento público e de necessidade de contenção de despesas. Encarar esse desafio não pode ser uma atividade simplesmente passada para o poder público. Tem que ter a participação privada. E só para falar de um setor de infraestrutura que é afetado, energia elétrica, ferrovias, transporte aéreo. Lembra do que aconteceu em agosto? Um caos. Um caos determinado por um programa de defesa. Sim. Era um programa que tinha como objetivo defender o controle do transporte aéreo nos Estados Unidos e na Europa. Quando caiu o programa, houve uma... Não, o programa trabalhou contra ele trabalhar a favor. Caiu, imagina cair um dia de transporte aéreo. Nós vimos aí o que aconteceu no Brasil com uma coisa diferente, problemas climáticos, o que aconteceu há poucos dias. Nesse cenário então, tão complicado... esse cenário complexo, a gente tem procurado agir, procurar o caminho do bom senso e da cooperação. Temos aí uma PEC, uma emenda à Constituição, que vai criar um modelo de como gerir essa cibersegurança, né, essa defesa cibernética. Mas a gente vive um cenário de constantes modificações. Essa PEC é do ano 2020, está tramitando aqui no Senado. E o texto original, no texto original, os estados e o Distrito Federal poderiam legislar, mas no parecer do senador Hamilton Mourão, ele falou que não, só mesmo a União, né? A legislação a respeito do assunto tem que ser nacional. Né? Tem que ser e é nacional, mesmo nos Estados Unidos, que é um país onde a federação é uma verdade. Esse modelo não se aplicaria. Lá existe, aqui, né? Por exemplo, direito penal estadual. Né? Um estado poderia ter pena de morte. Aquela figura do cinema, não. O bandido foge de um estado para outro. Ali, a jurisdição pode ser melhor ou pior para ele. Aqui não, nós temos pela nossa raiz de campo do direito
e pela definição constitucional, esse é um tema nacional. Compete à União legislar. De que maneira a subcomissão pode, porque ela é uma subcomissão permanente, ela não é uma subcomissão Sim, temporária. ela é o embrião de uma futura comissão, né? Eu não tenho dúvida nenhuma de que é o início mais sensato que se poderia dar a esse controle e acompanhamento dessa atividade pelo Congresso. Criar um embrião e depois decidir, quando for oportuno, transformá-la numa comissão permanente que vai ter muito o que fazer. Agora, em última instância... Temos hoje do direito digital, temos da inteligência artificial. E elas conversam entre si? Sim, tudo isso faz parte do mesmo campo de trabalho, digamos. Quanto ao foco, no caso de defesa, é inspirar métodos que previnam e que promovam a redução de danos em caso de ocorrência do ataque, né? Nessa visita aos Estados Unidos, os senhores tiveram contato de alguma forma com informações sobre como formar mão de obra para isso? Porque a gente vive um dilema, que eu até conversava com o senhor aqui antes da nossa entrevista. Isso é um terreno em que o digital sempre vai ser coisa de jovem. O legislador fatalmente será mais idoso. O legislador pode ter conhecimento para legislar, para não cometer excessos nem falhas, mas a operação é coisa para a garotada, né? Eu costumo dizer que quem aprendeu a ler e escrever no quadro negro ou verde, dependendo da época, um giz... O quadro de giz, que é mais neutro, né? Um giz com apagador, ele tem uma popa tá lá atrás no conhecimento, muito diferente do meu neto, que pega um telefone celular e não precisa de explicação para entender onde é que ele aperta. E assimila aquilo sem essa coisa retrô que condicionou o nosso raciocínio para o analógico. O senhor lida bem com o mundo digital? Gostaria de saber mais, mas eu fui programador de sistemas, fui analista de sistemas na década de 70. Ah, sim, então talvez isso me prejudica, porque você está apegado a métodos anteriores. E fiz doutorado em engenharia e gestão do conhecimento, já com mais de 60 anos de idade. Eu tenho procurado me atualizar. Agora, quando se discute inteligência artificial, né, isso é um soco, né, em quem começou a estudar no papel, procurar as coisas no papel, e hoje conta com 5G, com inteligência artificial, como uma forma de ter o conhecimento à sua disposição. A informação mais importante para quem vai decidir, quem detém o poder, ela vai ser passada, vai ser propriedade de alguém, vai estar no âmbito de alguém que é pessoa. Né? Apesar de que até as máquinas podem aprender hoje, não se sabe até que limite. E como vai ser? As máquinas podem até temer, isso que é o pior. Bom, mas como é que é nessa estrutura de poder, como o senhor pensa que a emenda à Constituição pode ser melhor orientada no sentido de que haver mais camadas e camadas de segurança? Sem que isso prejudique, sem que isso burocratize. E sem que isso prejudique a liberdade. Alguns entendem que esse controle, uma agência dessa, poderia bancar aí um grande irmão, o George Orwell. Isso, nós já estamos... Ele já está de olho em nós todos. Temos sintomas de que alguns desejam fazer, né, na discussão que se trava. Sobre a inteligência artificial. No dia em que se começa a discutir no plenário do Senado inteligência artificial. Uma das maiores dificuldades, portanto, isso ainda é presente quando esse programa for ao ar, foi retirar do marco da inteligência artificial as tentativas de inibir a liberdade de expressão, de favorecer a censura. Vamos ser bem claros, o governo não esconde o seu propósito de estabelecer o controle da comunicação social. Escondeu. E isso tem que ser barrado. Se o marco civil da internet é o estabelecer a neutralidade
e a irresponsabilidade, segundo o Supremo está discutindo, das plataformas, né? O que se pretende? Qual é o limite para o equilíbrio entre a resposta a uma calúnia, uma difamação, a um bullying? Estudei muito isso na CPI dos crimes cibernéticos. A mulher, e principalmente a mulher jovem, é a mais vulnerável. E continua sendo. Era e é. Continua sendo a mais vulnerável ao bullying. Que meios o senhor proporia para enfrentar esse problema? Esse desafio é o equilíbrio que eu busco. Que nós temos que buscar. Ou seja, eu ainda não abro mão da decisão judicial. E a decisão judicial presta. E, em alguns casos, com repercussão geral. Ou seja, com punição efetiva. E, nesse caso, nós precisamos muito da ajuda da justiça para que uma punição se transforme num exemplo efetivo e não seja revogada depois. Porque houve apropriação de uma prova mal concebida ou porque alguém conseguiu convencer ao Supremo Tribunal Federal de que aquelas provas não valem. Mas o senhor não acha que tudo também é circunstância, cada um tem a sua época? Porque, por exemplo, até Monteiro Lobato já foi acusado de racista. Né? E escreveu um belo livro, né? O Presidente Negro. Sim, enfim, mas o que eu me refiro é o seguinte, quem vai julgar, olha bem, quem vai julgar o que é... Ele escreveu em 1926 uma antevisão até de o que veio a ocorrer, só que, infelizmente, com insucesso, mas ele foi muito importante na nossa literatura, na defesa do petróleo, no alerta. E hoje já foi até censurado. Já está até ultrapassado em matéria de petróleo, porque nós fomos além do que talvez ele imaginasse. Né? E no nosso aparato militar, vocês visitaram aqui, não sei se foi o Exército, a comissão... O Exército é que conduziu, mas as Forças Armadas participam. Sim, vocês tiveram acesso a todo... Programa Guardião. Né? Vocês tiveram acesso a todo o sistema? Olha, nós tivemos o acesso necessário, né? Nunca total. Natural, né? Mas assim... Nem devemos. Mas eu acho que o Exército tem dado uma contribuição inestimável para o amadurecimento. Você imagine que neste último exercício de defesa cibernética, nós tivemos a presença de mais de 140 empresas. Daí a importância. Aprendemos muito com esse exercício, a interface que eu falava. 143 empresas, representadas por mais de uma pessoa, muitas delas, participando de um exercício de ataque cibernético, neste caso, resumido a uma termoelétrica. Ou seja, um grupo querendo apagar, ou melhor, anular a atividade da termoelétrica, poderia ser, já houve na infraestrutura, já houve no trem, já houve na represa, na distribuição de água, mas este ano se concentrou neste exemplo. Tentativas de ataque para prejudicar o funcionamento de uma geradora de energia elétrica, eu falei de uma termoelétrica, mas poderia ser uma hidrelétrica, e as respostas, as defesas, o sucesso ou insucesso de A ou de B. Quer dizer, um exercício concreto. Aqui no Brasil, isso? Isso aconteceu aqui agora, entre 14 e 18 de outubro. Então, com a participação de mais de 140, se não me engano, 143 empresas privadas do sistema financeiro, da infraestrutura, do serviço de água. Vou dar um exemplo. A Águas de Joinville estava lá representada. É uma empresa que atende o sistema de distribuição de água privada, e o serviço privada. Criada pelo município, uma concessão. É uma empresa de natureza municipal, que opera como se fosse uma empresa privada de distribuição de água e de esgotamento sanitário. Então, empresas, ou seja, a sociedade participando de um caso concreto. Como esse foi o 6º exercício de defesa cibernética, isso significa um amadurecimento da interface. Por isso que eu fiz questão de dizer.
coisa mais importante que nós aprendemos lá, nos Estados Unidos e aqui, é interface. Não podemos ser ilhas. Isso aqui é com o governo. Haver uma consciência. Primeiro, isso exige consciência. E segundo, desperta a solidariedade do nosso lado, do lado de quem quer se defender. E, ao mesmo tempo, indo ao encontro da sua pergunta, que é muito importante, formação de recursos humanos. Já discutimos aqui na Comissão de Educação, eu sou integrante, qual é o currículo de um profissional de defesa cibernética? Qual é o conteúdo programático? Provavelmente ele terá sido um bom hacker. Ou, como se diz, o hacker do bem. O hacker do bem é uma benesse que o mal nos oferece. Ele conhece os métodos do hacker e, por isso, ele pode ser o melhor adversário do hacker. O senhor não acha que há um certo exagero em suspeitar de componentes eletrônicos que são... Não? Não acho que é exagero, não. Eu acho que quem já vendeu esse telefone aqui, ou esse walkie-talkie, e ele explodiu, não merece a nossa confiança. Porque isso é uma coisa que se propaga. Mas o senhor está se referindo àquele episódio lá no Líbano, não? Você entendeu assim? Sim, eu entendi assim. Entendeu bem. Que os israelenses colocaram lá as baterias. Não sei, eu acho é muito específico. Não, mas eu não me referia nem a isso. Eu me referia ao temor dos americanos. O fato de isso acontecer, no mínimo, desperta temor de que possa se repetir. Né? Não é isso que os Estados Unidos alegam em relação ao Huawei? Huawei, claro. É. Bom, se eu posso duvidar da Huawei, mesmo que seja para não ter um concorrente incômodo, tem também o lado do temor. Depois do 11 de setembro, você lembra quantas regras foram estabelecidas pelos Estados Unidos para violar correspondência, para invadir o sigilo das pessoas? Mas a única forma de se ter segurança hoje é escrever com lápis e papel e rasgar depois. Me disse um engenheiro do assunto, como é que eu posso ter uma conversa com o Paulo, né? Sim. Paulo. É. Sem que ninguém saiba. Olha, vai com o seu barco, com o lado interno da Ilha do Arvoredo, que lá não pode entrar ninguém, é uma reserva. Deixa o motor ligado, joga o telefone no mar e fale sempre com a mão. Aí tem mais ou menos a garantia de que ninguém vai estar ouvindo o que você falou. Porque no seu celular, o fato de ele ter uma bateria que você não desliga... Nem desligado ele... Nem desligado. Ele está seguro. O som, tudo que acontecer dentro desse ambiente pode ser captado. Então, nós estamos vivendo... Será que eu devo desligar, acabar a entrevista agora? Não, porque nós estamos falando, é bom que eles escutem. Pelo contrário, é uma outra rede social que está se criando. Nós estamos vivendo esse momento tecnológico. Então, formar a consciência sobre o problema e ter a interface é tão importante quanto a evolução tecnológica, tanto dos meios de agressão quanto dos meios de defesa e de reparação. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui. Fizemos um monte de intrigas aqui. Mas é muito mais intrigante do que a nossa imaginação é o que está acontecendo. Eu ofereci para um amigo que foi trabalhar na França um livro em francês que dizia A Guerra Secreta. Ela é secreta porque ninguém sabe que ela está acontecendo. Né? A guerra. Está havendo uma guerra. Você pensa que a Rússia e a Ucrânia não usam meios para atacar aquele que pode me atacar? Infelizmente. Não estão todos preocupados com o que a Coreia do Norte pode fazer e assanhados para saber como anular aquele comando no botão, se ele for apertado, se o botão for apertado. Então, a vida vive isso. Né? E trazer isso para o nosso ambiente e tratar isso dentro da lei é uma responsabilidade do Congresso. Muito obrigado, senador, pela sua presença aqui. Bem. Esta entrevista e todos os outros programas da TV estão disponíveis
no site senado.leg.br/TV ou então no canal da TV Senado no YouTube. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.